Tudo que é sólido se desmancha em relações públicas, stalinismo de mercado e antiprodução burocrática. O injustamente subestimado Como Enlouquecer Seu Chefe, de 1999, filme dirigido por Mike Judge, é uma primorosa exposição do ambiente de trabalho nas décadas de 1990 e 2000, assim como Vivendo na Corda Bamba, de 1978, de Paul Schrader, que descreve o mesmo nos anos 1970. Ao invés de confronto entre sindicalistas e gerência nas fábricas, o filme de Judge mostra uma corporação esclerosada em sua antiprodução administrativa, como, por exemplo, quando empregados recebem múltiplos memorandos de diferentes gerentes que comunicam exatamente a mesma coisa. Obviamente, o memorando diz respeito a uma prática burocrática. Busca gerar aceitação à nova política da empresa de colocar capinha nos relatórios. Em sintonia com o ethos do ser smart contemporâneo, o estilo de gestão mostrado em Como Enlouquecer o Seu Chefe é uma mistura de informalidade casual e autoritarismo silencioso. Judge mostra que esse mesmo gerencialismo reina na franquia de café que os empregados frequentam para relaxar. Lá, exige-se que cada funcionário customize os uniformes com 7 peças pessoais, broches, adereços, remendos e coisas do tipo, como forma de expressar sua individualidade e criatividade. Uma demonstração contundente de maneira com que criatividade e expressão pessoal tornaram-se, na sociedade de controle, algo intrínseco às atividades de trabalho. Conforme alertaram autores como Paulo Virno, Ian Mulier Botang e outros, hoje em dia os trabalhadores recebem demandas não só produtivas, mas também afetivas. É particularmente reveladora sobre esses novos arranjos de trabalho a tentativa de quantificar grosseiramente essas contribuições subjetivas. O exemplo dos adereços dos empregados aponta para outro fenômeno: as expectativas ocultas por trás das normas oficiais. Joana, uma garçonete da cafeteria, coloca em sua roupa as exatas 7 peças pessoais, mas é advertida que, apesar de 7 ser oficialmente o bastante, é, na verdade, uma meta a ser superada. Ou seria ela uma funcionária que só faz o indispensável? Quer saber, Sten? Se você quer que eu use 37 peças, por que não me pede para usar 37 e pronto? Joana reclama. Bem, responde o gerente, lembro de tê-la escutado dizendo que gostaria de expressar mais a sua individualidade. O bastante não é mais o suficiente. Eis aí uma síndrome familiar aos trabalhadores que acabam descobrindo que receber um satisfatório em uma avaliação de rendimento já não é mais satisfatório. Em diversas instituições de ensino, por exemplo, se um docente recebe esta nota, por certo será obrigado a realizar um curso de aperfeiçoamento antes da próxima avaliação. O fato que medidas burocráticas tenham se intensificado sob governos neoliberais que se apresentam como antiburocráticos e anti-stalinistas pode a princípio parecer um mistério. No entanto, viu-se, na prática, proliferar uma nova forma de burocracia, uma burocracia dos objetivos, dos resultados esperados, das declarações de princípio, ao mesmo tempo em que ganha força a retórica neoliberal sobre o fim do comando vertical e centralizado. Pode parecer que essa volta da burocracia é algo assim como um retorno do reprimido, ironicamente reemergindo no coração de um sistema que jurou destruí-lo. Mas seu triunfo no neoliberalismo é bem mais que um atavismo ou uma anomalia. Como indiquei anteriormente, não há contradição entre o ser smart e o aumento da administração e regulação. São duas faces do trabalho na sociedade de controle. Richard Sennett argumenta que o achatamento da hierarquia piramidal gerou, de fato, uma maior vigilância sobre os trabalhadores. Uma das afirmações em defesa da nova organização do trabalho é que ele descentraliza o poder, isto é, permitiria às categorias inferiores maior controle sobre as próprias atividades, escreve Sennett.
Certamente trata-se de uma ideia falsa, em função das técnicas utilizadas para dispersar os velhos dinossauros da burocracia. Os novos sistemas de informação fornecem um amplo panorama organizacional aos administradores de alto escalão, dando aos indivíduos, em qualquer lugar que estejam nessa rede, pouco espaço para se esconder. A questão é que a tecnologia da informação não foi a única coisa que garantiu aos gerentes melhor acesso aos dados. A própria quantidade de dados aumentou explosivamente, e muita dessa informação é produzida pelos próprios trabalhadores. Massimo De Angelis e David Harvey descrevem algumas das medidas burocráticas que um docente do ensino superior deve cumprir ao ministrar um módulo inicial em instituições do Reino Unido. Para cada módulo, o líder de módulo, quer dizer, o professor, deve preencher diversos formulários, em particular a especificação do módulo, já no início do curso, na qual consta, dentre outros itens, objetivos e metas, resultados esperados ao longo do processo de aprendizagem e métodos de avaliação, entre outras informações. Após o curso, em uma revisão do módulo, avalia-se os pontos fortes e fracos do período, com sugestões para o ano seguinte. Segue-se um resumo do feedback por parte dos estudantes, a média geral do desempenho da sala e a taxa de evasão. E isso é só o começo. Ao avançar para o programa completo, o docente deverá entregar não apenas a especificação, mas também relatórios anuais contendo taxas de aprovação, taxas de abandono e um mapa de notas baseado em uma tabela de conceitos. Esse sistema de autovigilância é complementado pelas avaliações efetuadas por autoridades externas. O rendimento dos alunos é monitorado pelos avaliadores externos, que supostamente devem manter a consistência e padronização de todo o setor universitário. Os professores devem ser observados por seus pares, enquanto os departamentos são submetidos a avaliações periódicas da Agência de Garantia de Qualidade da Educação Superior. Caso também conduzam pesquisas, a cada 4 ou 5 anos, os docentes devem submeter suas 4 melhores publicações para apreciação dos participantes do exercício de avaliação de pesquisa, substituído em 2008 pelo igualmente controverso Quadro de Excelência de Pesquisa. De Angelis e Harvey deixam claro que essas são apenas descrições rápidas de algumas das muitas tarefas burocráticas que acadêmicos são obrigados a realizar, todas elas decisivas, por exemplo, para a captação de recursos. E de forma alguma, toda essa bateria de procedimentos burocráticos é limitada apenas à vida universitária ao setor da educação. Outros serviços públicos da saúde, a força policial, encontram-se enredados por metástases burocráticas do tipo. Isso é, em parte, a consequência da resistência inerente de certos processos e serviços à mercadorização. Aliás, a própria tentativa de tratar a educação como um sistema orientado para o mercado sustenta-se em uma analogia confusa, ainda pouco desenvolvida. Seriam alunos consumidores de um serviço ou seu próprio produto? Em sua forma idealizada, o mercado supostamente deveria garantir trocas sem atrito, por meio das quais os desejos dos consumidores seriam diretamente saciados sem a necessidade de intervenção ou mediação de agências reguladoras. No entanto, a insistência em avaliar o desempenho dos trabalhadores e mensurar formas de trabalho que são, por natureza, refratárias à quantificação, inevitavelmente acabou por gerar novas camadas de burocracia e gerenciamento. O que temos não é uma comparação direta dos rendimentos ou desempenho dos trabalhadores, mas sim uma comparação entre representações auditadas de desempenho ou rendimento. É inevitável assim que ocorra um curto-circuito. O trabalhador passa a ser orientado para a geração e manipulação das representações mais do que para os objetivos oficiais do próprio trabalho. De fato, um estudo antropológico sobre administração local no Reino Unido identificou que mais esforço é feito para assegurar que os serviços oferecidos por uma autoridade local
sejam representados corretamente do que para melhorar concretamente tais serviços. Essa inversão de prioridades é um dos principais sintomas do que, sem exagero algum, pode ser caracterizado como stalinismo de mercado. O que o capitalismo tardio repete do stalinismo é justamente a valorização dos símbolos do resultado em detrimento do resultado efetivo, como explicou Marshall Berman ao descrever o projeto do canal entre o Mar Branco e o Mar Báltico que Stalin iniciou em 1931. Stalin empenhou-se em criar um símbolo tão visível de desenvolvimento que distorceu e amputou o projeto a ponto de retardar a realidade desse mesmo desenvolvimento. Por isso, operários e engenheiros jamais tiveram o tempo, o dinheiro e o equipamento necessários para construir um canal fundo e seguro o suficiente para o tráfego das modernas embarcações do século XX. Em consequência, o canal nunca chegou a desempenhar um papel relevante no comércio e na indústria soviéticos. Tudo que o canal pôde acolher aparentemente foram barcaças turísticas que nos anos 30 singravam suas águas, repletas de escritores soviéticos e estrangeiros forçados a proclamar as glórias da obra. O canal foi um triunfo de publicidade. Todavia, se metade do empenho despendido na campanha de relações públicas tivesse sido empregado no trabalho propriamente dito, teria havido muito menos vítimas e muito mais desenvolvimento real, e o projeto teria sido uma genuína tragédia, não uma farsa brutal em que pessoas de verdade foram mortas por pseudo-eventos. Em uma esquisita espécie de compulsão à repetição, o governo do novo trabalhismo de Tony Blair, ostensivamente anti-stalinista e neoliberal, mostrou a mesma tendência a implementar iniciativas cujos feitos reais no mundo importam apenas na medida em que se registrem bem no nível das aparências e relações públicas. As notórias metas que o novo trabalhismo entusiasmadamente procurou impor são um caso para análise. Em um processo que se repete com previsibilidade quase científica, onde quer que seja implementado, as metas rapidamente deixam de ser um meio para avaliar a performance e tornam-se a finalidade em si. A ansiedade em torno da queda no desempenho escolar agora está presente até nas férias. E, no entanto, se os estudantes de hoje em dia se mostram menos preparados e cultos em comparação aos seus predecessores, isso não se dá por conta de um declínio na qualidade dos exames per se, mas sim ao fato de que, na atualidade, todo ensino está orientado a cumprir quantitativamente as metas. A obsessão estreita em pontuar nos exames substitui um engajamento mais amplo com as matérias ensinadas. De modo análogo, hospitais priorizam levar a cabo um grande número de procedimentos de rotina, em detrimento, por exemplo, das cirurgias sérias e urgentes, pois assim pontuam mais nos critérios pelos quais são avaliados: quantidade de operações, taxas de sucesso e redução no tempo de espera. Seria um equívoco considerar esse stalinismo de mercado como um desvio do verdadeiro espírito do capitalismo. Ao contrário, é mais correto dizer que uma dimensão essencial do stalinismo foi inibida por estar associada ao projeto político do socialismo, podendo apenas emergir plenamente na cultura do capitalismo tardio, na qual as representações adquirem uma força autônoma. O modo como o valor é gerado no mercado de ações depende menos do que uma empresa realmente faz e muito mais das percepções e expectativas sobre sua performance futura. No capitalismo, por assim dizer, tudo que é sólido se desmancha em relações públicas, e essa onipresente tendência à produção orientada às relações públicas é uma característica definidora do capitalismo tardio, tanto quanto a imposição de mecanismos de mercado. Nesse ponto, a elaboração que faz Zizek acerca do grande outro lacaniano é de crucial importância. O grande outro é a ficção coletiva, a estrutura simbólica pressuposta em todo o campo social. O grande outro nunca é encontrado diretamente. Nos confrontamos apenas com seus representantes, que nem sempre são figuras de autoridade. No exemplo do canal do Mar Branco,
Não era Stalin quem atuava como representante do grande outro. Esse papel era muito mais dos escritores locais e estrangeiros, cujo papel era persuadir a todos da glória do projeto. Uma importante dimensão do grande outro é que ele não é onisciente, e é essa ignorância constitutiva que permite que as relações públicas funcionem. De fato, é possível definir o grande outro como o consumidor de todas as relações públicas e propaganda, a figura virtual a qual se requer que acredite no que nenhum indivíduo poderia acreditar. Para usar um dos exemplos de Zizek, quem é que não sabia que o socialismo realmente existente era mal acabado e corrupto? Não os cidadãos, com certeza, bem conscientes que eram de todos os seus defeitos, e muito menos os funcionários do governo, que simplesmente não poderiam não saber. Nada disso. O grande outro era aquele a quem se destinava o não saber, aquele a quem não é permitido conhecer a realidade cotidiana do socialismo realmente existente. No entanto, a distinção entre o que o grande outro sabe e aquilo que todos os indivíduos sabem e experimentam no dia a dia está longe de ser um vazio meramente formal. É a discrepância entre os dois que permitem que a realidade social comum funcione. Quando não é mais possível manter a ilusão de desconhecimento por parte do grande outro, desintegra-se o tecido que mantinha coeso todo o sistema social. Por isso, a gravidade do discurso de Khrushchev em 1965, quando, entre aspas, admitiu os erros do Estado soviético. Não era como se o partido já não estivesse ciente das atrocidades conduzidas em seu nome, mas o anúncio público, por parte de Khrushchev, tornava agora impossível acreditar que o grande outro as ignorasse. Isso em relação ao socialismo realmente existente. Mas e quanto ao capitalismo realmente existente? Um jeito de compreender a parte de realismo no realismo capitalista é em termos de sua anunciada renúncia da crença em um grande outro. Pós-modernidade pode ser considerado o nome atribuído ao complexo de distintas crises disparadas pelo declínio na crença no grande outro, como sugere a celebre formulação de Lyotard, incredulidade nas metanarrativas, para a condição pós-moderna. Jameson, por sua vez, argumentaria que esta incredulidade é uma expressão da lógica cultural do capitalismo tardio, consequência da passagem ao modo pós-fordista da acumulação do capital. Entretanto, foi Nick Land quem forneceu uma das mais eufóricas descrições da dissolução pós-moderna da cultura na economia. Na obra de Land, uma mão invisível turbinada com upgrades cibernéticos vai progressivamente eliminando o poder de Estado centralizado. Seu texto, da década de 1990, sintetizava e tecnologia, teoria da complexidade, ficção, cyberpunk e neoliberalismo, para construir uma visão do capital como inteligência artificial planetária. Um sistema vasto, flexível e infinitamente capaz de suportar fissuras, na qual o ser humano torna-se obsoleto. Em Meltdown, Derretimento, seu manifesto por um capital descentralizado e não linear, Land invoca uma matriz em rede amplamente distribuída, orientada a desativar os programas de comando e controle ROM, de memória base fixa, de todas as formas macro e microgovernamentais, que concentram globalmente um sistema de seguridade humano. Eis aqui o capitalismo como um real desestruturante, cujos sinais virais digitais circulam por redes autossuficientes, passando ao largo do simbólico sem necessitar do grande outro como fiador. Trata-se do capital como a coisa inominável, de Deleuze e Guattari, só que desprovido das forças de reterritorialização e antiprodução que para eles eram constitutivas do capitalismo. Um dos problemas principais da posição de Land e o que a torna tão interessante, pressupor um capitalismo em estado puro, que só pode ser inibido e bloqueado por elementos extrínsecos, ao invés de internos. De acordo com Land, esses elementos são meros atavismos que o capital acabará também por consumir e metabolizar. O problema é que o capitalismo não pode ser purificado dessa maneira, excluindo-se as forças de antiprodução. O capitalismo desaparece junto com elas.
Do mesmo jeito que não há nenhuma tendência ao desnudamento progressivo do capitalismo, nenhum gradual desmascaramento mostrando o capital como realmente é, selvagem, indiferente e desumano. Ao contrário, o papel essencial das transformações incorpóreas, efetuadas pelo branding, a propaganda e as relações públicas, mostra que, para operar efetivamente, a ação predatória do capital requer muitas formas de mascaramento. O capitalismo realmente existente é marcado pela mesma divisão que caracterizou o socialismo realmente existente. De um lado, uma cultura oficial, na qual as empresas são apresentadas como socialmente responsáveis, que se importam com o social, com o meio ambiente, etc. Por outro, a consciência amplamente difundida de que empresas são corruptas, inescrupulosas, etc. Em outras palavras, a pós-modernidade capitalista não é tão incrédula como poderia parecer à primeira vista, como amargamente aprendeu o joalheiro Gerald Ratner. Ratner tentou contornar o simbólico e falar as coisas como realmente são. Em discurso após um jantar, descreveu as peças de bijuteria vendidas em sua loja como porcaria. As consequências de tornar oficial essa avaliação foram imediatas e sérias. Sua companhia perdeu 500 milhões de libras em valor de mercado e Ratner perdeu o emprego. Os consumidores podiam até saber que as joias vendidas na Ratners eram de baixa qualidade, mas o grande outro não. E assim que soube, a Ratners entrou em colapso. O pós-modernismo coloquial tem lidado com a crise da eficiência simbólica de uma maneira bem menos intensa que Nick Land, por meio de angústias metaficcionais acerca da função do autor, assim como em filmes e programas de TV que expõem os mecanismos da sua própria produção e incorporam reflexivamente discussões sobre seu próprio estatuto como mercadorias. Mas esses gestos, supostamente desmitificadores, longe de ser uma mostra de sofisticação, sinalizam uma certa ingenuidade, uma convicção de que havia no passado quem realmente acreditava no simbólico. É óbvio que a eficiência simbólica era alcançada precisamente mantendo uma clara distinção entre uma causalidade material empírica e uma outra, incorpórea, própria do simbólico. Zizek traz o exemplo de um juiz. Sei muito bem que as coisas são como vejo, que fulano é um fracote corrupto, mas ainda assim eu o trato com respeito, já que ele usa a toga de juiz de modo que, quando fala, é a própria lei que fala por ele. Ao mesmo tempo, a redução clínica à realidade é inadequada quando o juiz fala, de certa forma, há mais verdade em suas palavras, as palavras da instituição da lei, do que na realidade direta da pessoa do juiz. Quem se limita ao ato que vê deixa simplesmente de ver a questão. É esse paradoxo que Lacan visa com seu Les non-dupes errants, os que não se deixam ser pego pelo logro ficção simbólica e continuam a acreditar em seus olhos são os que mais andam sem rumo. O que o cínico que só acredita em seus olhos deixa de ver é a eficiência da ficção simbólica, a maneira como essa ficção estrutura nossa experiência da realidade. Boa parte da obra de Baudrillard é um comentário sobre esse efeito. O modo como a abolição do simbólico conduziu não a um encontro direto com o real, mas a uma espécie de hemorragia do real. Para Baudrillard, fenômenos como documentários não intrusivos e pesquisas eleitorais, ambos com a pretensão de retratar a realidade de uma forma não mediada, propõem um dilema insolúvel. A presença das câmeras afeta o comportamento daqueles que estão sendo filmados? A publicação dos resultados afeta o comportamento dos eleitores? São perguntas sem respostas e a realidade, portanto, sempre se mostra obscura. No momento em que aparece estar sendo capturada em sua forma mais crua, eis que se transforma naquilo que Baudrillard chama, em um neologismo bastante mal compreendido, de hiperrealidade. Em um eco inquietante das fixações de Baudrillard, os reality shows mais bem-sucedidos acabaram por fundir elementos dos documentários não intrusivos com pesquisas interativas. Efetivamente, há duas esferas de realidade nesses programas: o comportamento sem roteiro dos participantes e as reações imprevisíveis dos espectadores, que por sua vez afetará as ações diante das câmeras.
Apesar dessa realidade toda, a TV permanece assombrada por questões sobre ficção e ilusão. Estariam os participantes reprimindo aspectos de sua personalidade para parecerem mais palatáveis ao gosto do público? O voto de quem acompanha o programa foi devidamente registrado ou foi tudo armação? O slogan do Big Brother britânico, "Você decide", captura perfeitamente o modo de controle por retroalimentação, feedback, que, segundo Baudrillard, assume o lugar das velhas formas centralizadas de comando. Nós, espectadores, ocupamos a cadeira vazia do poder, telefonando, clicando nos ícones de nossa escolha. O Big Brother televisivo superou o de Orwell. Nós, o público, não somos subjugados por um poder externo. Ao invés disso, estamos integrados a um circuito de controle que tem como único mandato nossos próprios desejos e preferências, que retornam a nós não mais como nossos, mas como desejos do grande outro. Naturalmente, tais circuitos não se limitam à televisão. Sistemas cibernéticos de retroalimentação, grupos focais, pesquisas demográficas, etc., são parte integrante de qualquer produto de setor de serviços, da educação à administração pública. E assim, voltamos aos problemas da burocracia pós-fordista. Há, obviamente, uma relação estreita entre a burocracia, o discurso do funcionarismo oficializado e o grande outro. Tomemos de Zizek dois exemplos do grande outro em ação. Um funcionário do baixo escalão que não foi informado sobre uma oferta e que, perguntado a respeito, responde: "Perdão por não poder ajudá-lo, mas não fui devidamente comunicado sobre essa nova medida." Ou uma senhora convicta de que seus infortúnios são consequência da má sorte trazida pelo número de sua propriedade, mas que não pode ela mesma mudar a numeração, porque tem de ser feita adequadamente pelas instituições superiores. Estamos todos familiarizados com a libido burocrática, o gozo que certos funcionários extraem de uma posição de autoridade denegada. "Não é minha culpa, lamento, só estou cumprindo as regras." A frustração de lidar com burocratas frequentemente deriva do fato de que não são eles quem tomam as decisões. A eles é permitido apenas referir-se a decisões sempre já tomadas pelo grande outro. Kafka foi o grande narrador do sistema burocrático, pois percebeu que essa estrutura de denegação é inerente a seu funcionamento. A busca pela máxima autoridade, que seria finalmente capaz de resolver a situação legal de K em um processo, não pôde nunca ser concluída, porque o grande outro não pode ser encontrado diretamente. O que há apenas são funcionários, mais ou menos hostis, engajados em atos de interpretação sobre o que o grande outro quer. E isso é tudo. O grande outro não é nada além desses atos de interpretação e de desresponsabilização. Se Kafka é valioso como comentarista do totalitarismo, isso se deve por sua capacidade de revelar uma dimensão do próprio totalitarismo, que não pode ser compreendida segundo o modelo do comando despótico. A imagem kafkiana de um infinito e labiríntico purgatório burocrático coincide com a afirmação de Zizek de que o sistema soviético era um império dos signos, no qual até os membros da nomenclatura, incluídos Stalin e Molotov, se viam obrigados a se engajar na tentativa de decifrar uma complexa série de signos semióticos sociais. Ninguém efetivamente sabia o que estava sendo requerido. Tudo que os indivíduos podiam fazer era tentar adivinhar os significados de gestos e diretrizes. O que acontece no capitalismo tardio, quando não há mais a possibilidade de apelação, sequer em princípios, a uma autoridade última capaz de oferecer a versão oficial definitiva, é uma massiva intensificação dessa ambiguidade. Como exemplo dessa síndrome, analisemos mais uma vez as instituições de educação continuada. Em uma reunião com representantes sindicais, reitores de institutos e membros do parlamento, surgiram alguns questionamentos ao Conselho de Aprendizagem e Habilidades, a entidade que reside no centro do labirinto desse setor. Os professores, reitores e parlamentares não conseguiam entender como certas diretrizes haviam sido geradas, uma vez que não estavam descritas
na política pública oficial do governo. A resposta foi que o Conselho teria interpretado disposições ministeriais emitidas pelo Departamento de Educação e Habilidades. Essas interpretações, por sua vez, alcançaram então um patamar de estranha autonomia bastante peculiar à burocracia. De um lado, os procedimentos burocráticos flutuam livremente, independente de qualquer autoridade externa. Por outro, essa autonomia garante que tais procedimentos assumam uma dureza implacável, imunes a retificações ou questionamentos. A proliferação da cultura da auditoria no pós-fordismo indica que os rumores sobre a morte do grande outro foram exagerados. Pode-se pensar a auditoria como uma fusão das relações públicas com a burocracia, pois os dados burocráticos com frequência preenchem uma função promocional. No caso da educação, por exemplo, resultados de exames e mudanças em indicadores aumentam ou diminuem o prestígio de dada instituição. A frustração do professor é que seu trabalho aparece cada vez mais direcionado a fazer uma boa impressão para o grande outro, que é quem coleta e consome esses dados. Dados, entre aspas, pois em boa medida essas pretensas informações têm pouco sentido ou aplicação fora dos contextos e parâmetros da auditoria em si. Como nota Eva Berglund, a informação gerada pela auditoria tem consequências, mesmo sendo superficial em detalhamentos locais e tão abstrata, a ponto de ser enganadora ou não ter sentido algum, exceto, claro, pelos critérios estéticos da própria auditoria. A nova burocracia não toma forma de uma função específica delimitada, realizada por um grupo particular de trabalhadores, mas invade todos os campos do trabalho. O resultado, já previsto por Kafka, é que todo trabalhador se torna seu próprio auditor, forçado a avaliar o próprio desempenho. Tomemos como exemplo o novo sistema que a Agência de Normas para a Educação, Ofsted, utiliza para inspecionar os institutos de educação continuada. No sistema anterior, cada instituto passaria por uma avaliação pesada a cada 4 anos, que envolvia uma vasta observação de aulas e um número significante de inspetores por toda a instituição. No novo sistema otimizado, caso o instituto prove que seu sistema interno de avaliação interna é eficaz, é suficiente se submeter a uma avaliação leve. Mas a desvantagem dessa avaliação leve é óbvia. O monitoramento é terceirizado, deixando de ser responsabilidade da Ofsted e passando a ser responsabilidade do próprio instituto, recaindo efetivamente sobre os professores, tornando-se uma característica permanente e ininterrupta da estrutura educacional, assim como da psicologia dos professores individualmente. A diferença entre os sistemas de inspeção velho, pesado e novo, leve, corresponde à distinção kafkiana entre absolvição ostensiva e postergação indefinida, descrita algumas linhas atrás. Como absolvição ostensiva, o acusado faz uma petição à primeira instância para que suspendam o processo e fica, para todos os efeitos, livre até que o caso seja reaberto. Na postergação indefinida, o caso nunca é julgado definitivamente, mas o preço a pagar é uma ansiedade que nunca acaba. A avaliação periódica dá lugar a uma avaliação permanente e onipresente, que não pode deixar de gerar uma ansiedade perpétua. De qualquer maneira, nada faz pensar que a inspeção leve é preferível à pesada. Os avaliadores inspecionam o ambiente pelo mesmo período de tempo em ambos os casos. O fato de que talvez esteja em menor número não alivia a pressão que toda situação gera, que tem mais a ver com o trabalho burocrático extra que deverá ser feito no tempo livre, antecipando-se à necessidade de ter todos os documentos preparados no caso de uma eventual inspeção, do que com a inspeção em si. Assim, a inspeção corresponde exatamente à leitura de Foucault sobre a natureza virtual da vigilância em Vigiar e Punir. Foucault observa que o posto da vigilância poderia não estar ocupado. Não importa. O efeito de não saber se há ou não alguém observando produz uma introjeção do aparato de vigilância. Passamos a agir como se estivéssemos em constante monitoramento.
No caso de inspeções de escolas e universidades, o que será avaliado em você não são suas habilidades como professor, mas sua diligência como burocrata. Existem outros efeitos bizarros. Como a Ofsted monitora também o sistema de autoavaliação do próprio instituto, há um incentivo implícito para que o instituto dê uma nota para si mais baixa do que de fato merece, para que o sistema de autoavaliação receba uma avaliação melhor. O resultado não é outro do que uma espécie de versão capitalista e pós-moderna do confessionalismo autocrítico maoísta. Pedir aos trabalhadores que se engajem em um constante ritual simbólico de autodepreciação. Certa vez, nosso diretor, enquanto exaltava os benefícios do sistema leve de inspeção, nos alertou que um problema com nossos registros é que não eram suficientemente autocríticos. Não se preocupem, ele nos disse. Toda autocrítica que fizermos será puramente simbólica, não se votará contra nós. Como se autoflagelação, enquanto parte de um cínico procedimento burocrático meramente formal, fosse menos desmoralizante. Na sala de aula pós-fordista, a impotência reflexiva dos estudantes é espelhada pela impotência reflexiva dos professores. Como afirmam De Angelis e Harvey, práticas e requerimentos de padronização e monitoramento impõem uma alta carga de trabalho para os acadêmicos, e poucos deles estão contentes com isso. As reações têm sido as mais diversas. Diretores têm com frequência sugerido que não há alternativa, e o que talvez tenhamos que fazer é trabalhar de maneira mais inteligente e não trabalhar mais. Este cativante jogo de palavras apresentado para aplacar a resistência dos funcionários a certas mudanças que, em nossas experiências pessoais, têm efeitos devastadores nas condições de trabalho e visa, por um lado, integrar a ideia da necessidade de mudança, reestruturação e inovação para adequar-se às restrições no orçamento e, ao mesmo tempo, estimular a competitividade, por outro, aliviar uma insatisfação não apenas com a piora das condições de trabalho em si, mas com a falta de sentido pedagógico e acadêmico dessas mudanças. Ao invocar a ideia de que não há alternativa e recomendar aos docentes a trabalhar de maneira mais inteligente e não trabalhar mais, o realismo capitalista dá o tom dos conflitos do trabalho no pós-fordismo. Um colega sarcasticamente ressaltou que parece mais difícil imaginar o fim do regime de avaliação do que parecia imaginar o fim da escravidão. Esse fatalismo só poderá ser combatido seriamente pela emergência de um sujeito político novo e coletivo.